Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Oi, gente, eu sou Isabel Wittmann. Eu sou Rosana Iris. E antes do nosso programa, a gente quer agradecer as nossas madrinhas, Carolina Roncone, Letícia Santinon e Lorena Luz. Vocês já perceberam pelos últimos programas, né, que eu não tô mais editando Feito por Elas, porque eu tô fazendo um estágio e, enfim, eu não tô mais tendo tempo pra dar conta de todas as demandas, né, do Feito por Elas. Então, a gente pede que se você gosta do nosso conteúdo e se puder apoiar o nosso conteúdo por meio do nosso financiamento coletivo, toda ajuda é muito bem-vinda. A gente tem financiamento coletivo pelo padrim.com.br, pelo catarse.me e pelo patreon.com. Todos eles são /feito por elas. Tem categorias de vários valores a partir de R$1. Todo mundo já recebe uma newsletter quinzenal com conteúdo extra e tem várias outras contrapartidas super bacanas, então... Assinem! Aproveita e escolhe o que mais se adequa ao que te interessa, ao que você pode, enfim. E claro, né, eu vou imitar aqui a Gi do Anticast e dizer, não precisa ajudar só a gente, né? Então, apoie o seu produtor de conteúdo independente, tem muita gente produzindo conteúdo legal na internet, escolha os projetos que você pode apoiar e ajuda essa rede de pessoas, né, a produzir esse conteúdo alternativo e fazer esse conteúdo chegar a mais gente, né, então não só pelo financiamento coletivo, mas você também nos ajuda divulgando o nosso podcast. E bom... Como nos últimos programas, né, estamos aí em ritmo de Oscar, né, hoje noite de festa, noite de gala. Com poucas pessoas, né, que esse ano foi uma festinha pequena, né, não foi aquele puta teatro gigantesco, uma pá de gente. Pois é, e o Oscar sempre tem essas pegadinhas, né, algumas pegadinhas nos prêmios, a gente vai comentar aqui as principais vencedoras, né, o nosso foco, claro, vai ser as mulheres que ganharam prêmios na noite do Oscar, mas a gente vai fazer um comentário meio geral. E vocês já devem ter percebido, quem tá aqui comigo no programa hoje é a Rosana Iris, a nossa host, apresentadora do Fleabag por Elas, né, Rosana? Ai, muito chique, muito chique. Eu vou me apresentar assim agora, eu sou host e apresentadora. Amei. Cheguei aqui pra falar dos filmes do pôr do sol e é nóis. Foi bom enquanto durou o Fleabag por Elas, né? Sucesso de audiência do Feito por Elas aí, nosso spin-off do coração que rolou ano passado, né? Ai, gente, que saudade. Eu tenho muita saudade. E bom, lembrando que em todos os anos anteriores, desde 2017, nós temos especiais comentando a cerimônia do Oscar e as premiadas. Nós vamos deixar todos eles, né, linkados no nosso post lá no site, lá no feitoporelas.com.br. E como esse ano eu acho que chamou mais atenção, né, por ter duas diretoras indicadas, ainda teve o filme da Regina King que quase chegou ali, né, mas todos os anos a gente também fazia programas sobre as mulheres indicadas ao Oscar. Então nós temos programas sobre todas as que já foram indicadas à melhor direção. Então, a Lina Wertmüller, a Jane Campion, a Sofia Coppola, a Catherine Bigelow e a Greta Gerwig, né, que foi mais recente com Adoráveis Mulheres. Nós temos programas sobre os filmes dirigidos por mulheres que foram indicados. Então, tem sobre Selma, da Ava DuVernay, tem sobre Educação, da Loni Scherfig, o documentário Democracia em Vertigem, da Petra Costa. Sobre os filmes que deveriam ter sido indicados, mas não foram, né? Tipo, muitos. Daí a gente vai ficar falando aqui nomes até amanhã. Então, a gente destaca aqui o Mudbound, da Dee Reese, que foi recente, né? E agora esse ano que a gente fez Uma Noite em Miami, da Regina King. E ainda tem programa sobre os curtas, os filmes roteirizados por mulheres que foram indicados ao Oscar, enfim, vários outros, né? Então confere na playlist que nós temos sobre o Oscar lá no nosso SoundCloud, que tá tudo organizadinho. Enfim, todo ano nós fazemos isso, né? Mas esse ano o Oscar foi diferente, né? E não só por causa da pandemia, mas porque houve uma mudança no formato da apresentação, né? Então, a gente percebe que teve menos clipes, os clipes foram só para melhor filme, animação... E, enfim, não teve aqueles clipes apresentando os candidatos das categorias técnicas, né? Não teve as apresentações de melhor música, que eu senti falta particularmente. Eu acho que foi uma grande perda isso, assim. Tanto a questão da música, que eu acho que dá uma dinamizada na premiação, sabe? E sempre tem umas cenas emocionantes. Tipo, eu lembro sempre da apresentação da música de Selma, sabe? Com todo mundo emocionado na plateia e tal. Então eu acho que é uma coisa que é bem legal. E as de apresentações técnicas, eu sempre
sempre achava legal que, sei lá, quando era figurino, mostrava, tipo, uns croquis, umas coisas assim. Eu achava interessante, sabe? Mas, ao mesmo tempo, a apresentação do pessoal de atuação foi bem legal, né? Tipo, falando como eles se interessaram pelo cinema, se interessaram pela carreira de ator, né? Então, eu acho que teve uns ganhos e teve umas perdas, né? Que eu acho que a gente vai falar aqui. Sim, realmente, essa apresentação de Selma pra mim é muito marcante. Eu de vez em quando volto no YouTube só pra assistir, né? Que era o John Legend e o Common, né? Acho linda essa apresentação. E eu também gostei muito, né? Que eles pegaram esses depoimentos de como as pessoas se apaixonaram pelo cinema, né? Pra gente conhecer um pouco mais das trajetórias profissionais dessas categorias técnicas que às vezes a gente não fica sabendo sobre eles, né? Então, de certa forma, fez a gente se aproximar deles, criou uma coisa mais intimista, né? No geral, tu achou que foram positivas essas mudanças? Olha, eu fiquei bem dividida, assim, porque eu gostei de algumas coisas, eu gostei do dinamismo do evento também, que foi rápido, né? Tipo, em comparação aos outros anos. Mas eu acho que a ordem dos prêmios foi o grande problema, assim. Eu acho que as mudanças que eles fizeram nisso, por exemplo, o prêmio de direção foi muito cedo na premiação, e o prêmio de melhor filme não foi o último prêmio, e eu acho que isso meio que quebrou assim, o clímax, sabe? Aquele momento emoção, assim, do melhor filme, e foi a coroação do mesmo filme, né? Então, tipo, eu acho que quebrou mesmo esse momento de brilhar de Nomadland, sabe? Então, eu fiquei um pouco chateada, assim, achei que não funcionou muito. Eu também achei que algumas coisas funcionaram, outras não. Sempre é aquela coisa, todo ano a gente fica, nossa, lá vem o Oscar 3 horas de duração, né? Mas que nem a gente falou, faz falta ter as apresentações musicais, esse tipo de coisa, né? Mas realmente, acho que a ordem dos prêmios foi a pior coisa, porque eles esperavam que saísse, né, o prêmio póstumo de melhor ator pro Chadwick Boseman, e no final não foi, né, então foi super anticlimático a última premiação, e cara, não faz sentido, né, melhor filme tem que ser o último prêmio, porque o clímax do Oscar, o prêmio mais importante da noite, é melhor filme, então como que tu coloca isso antes de chegar ao final, e aí qualquer coisa que vem depois, meio que já ninguém tá se importando muito, porque deveria ser a festa do melhor filme, né? Exatamente, se você for pensar, por exemplo, ano passado, quando Parasita abacanhou tudo e, tipo, surpreendeu um monte de gente. Tipo, sei lá, eles ganharam filme internacional primeiro. Daí depois eles ganharam montagem. Daí eles ganharam roteiro. Daí quando eles ganharam direção, você falou, nossa, vai vir o prêmio de melhor filme, sabe? Então foi tipo uma crescente da situação. E daí com o Nomadland que levou 3 prêmios principais, que foi direção, atriz e filme, você não vê essa crescente, né, dos prêmios dele, essa emoção, eu acho. Tipo, foi muito meio que jogado o prêmio de direção lá no começo, antes de curtas, antes de um monte de coisa. E daí depois a Nomadland já tinha levado e daí a Frances levou, sabe? Então, eu acho que, tipo, a gente perdeu muito, assim, com essa coroação da Chloe. Eu acho que o formato do evento trabalhou contra ela, sabe? Nesse sentido. Foi, total. Não teve a catarse, assim, da vitória, né? E aí, tipo, uma vitória histórica que não ficou marcada por uma emoção condizente na própria cerimônia, né? Sim, não foi sentida, né? Então a gente vai falar um pouco sobre as categorias principais agora, né? E quem foram as mulheres que estavam concorrendo e as mulheres que foram premiadas, né? Começando com o roteiro. Roteiro já, assim, desde que a gente começou a fazer esse especial do Oscar, é, assim, contadinho 1 a 2 mulheres por categoria todo ano, é sempre essa tristeza, né? Então, melhor roteiro original, estavam indicados Bela Vingança, Judas e o Messias Negro, Minari, O Som do Silêncio, 7 de Chicago, e só a Emerald Fennell era uma mulher indicada, né, pelo Bela Vingança, mesma coisa no passado, que só tinha uma mulher indicada pelo 1917, e a Emerald Fennell venceu, né? A gente não vai discutir aqui em detalhe o roteiro dela, porque a gente já tem um programa inteiro falando sobre isso, né? Mas eu acho sempre muito sintomático, assim, esse desnível, vamos dizer assim, né? Na quantidade de mulheres indicadas a roteiro. E você vê que isso reflete também no protagonismo, né? Que todos os outros filmes são protagonizados por homens, né? E o único que não é o próprio da Emerald Fennell. Pois é. Eu discordo de muitas indicações aí, O Som do Silêncio, eu acho que, gente, uma coisa menos legal lá é o roteiro, sabe? Tanto quanto o 7 de Chicago. Mas eu gosto muito do roteiro do Judas,
Mas enfim, era o prêmio esperado pra Bela Vingança, né? Ela era a favorita na categoria e meio prêmio de consolação aí, porque eles levaram acho que 5 ou 6 indicações, né? E foi o único prêmio que eles abocanharam e o único que tinha chance, com um pouco de chance pra Carrie, né? Que acabou não levando daí a atuação. Pois é, vamos falar sobre isso. Mas é interessante, o set de Chicago, a gente fez esses programas sobre os filmes dirigidos por mulheres na temporada de premiação e a gente acaba não falando sobre esses outros, né? O set de Chicago, eu não sei nem o que tava fazendo aí, sinceramente, né? Sobre os embustes. Mas é curioso, realmente, porque tem esse prêmio de melhor roteiro, acaba adquirindo meio que essa característica de prêmio de consolação pro Bela Vingança, como tu falou, porque foi o único prêmio que o filme levou, né? E, sinceramente, a gente já mencionou isso no programa sobre o filme. O roteiro talvez seja o aspecto mais fraco do filme, né? Então, assim, acaba sendo assim, ó, esse aqui é o prêmio que vai englobar o trabalho do filme inteiro, né? E vai ser o roteiro, porque é o que tem. Sim, eu detesto esse filme, assim, com força. E eu concordo 100% com você, que o pior ali é o roteiro, assim, tipo, eu acho que tem muitas outras coisas que valeriam uma indicação, como, por exemplo, direção de arte que não foi indicado, sabe? Exato. Mas de longe a pior coisa do filme é o roteiro aí. Direção de arte e figurino, né? Pelo amor de Deus. Mas é aquela coisa, né? Ambos contemporâneos, né? É difícil chegar no Oscar, né? E aí a gente chega no melhor roteiro adaptado, que tem uma situação um pouquinho melhor, que foram 2 filmes com mulheres indicadas, né, porque, bom, Sem Mulheres foi o Meu Pai, né, que é adaptado pelo próprio diretor da peça que ele escreveu, enfim, né, O Tigre Branco e Uma Noite em Miami, que foi roteirizado pelo Ken Powers. Curiosidade, Ken Powers, que é diretor de Soul, então ele tava ali com 2 filmes essa noite. Brilhando em várias categorias. Muitas frentes, live action e animação, né? E aí a gente também tinha a Chloe Zhao pelo Nomadland, né? E aí o fita de cinema seguinte de Borá, que é um título, assim, maravilhoso. Né? Você não vai ler o título todo, amiga. Não, o título original, né? Borá, Subsequent Move Film, Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan. É isso. Aê! Aí é curioso porque Borá também tinha mulheres roteirizando, mas também é uma equipe, né? Porque as pessoas creditadas como roteiristas são o Sacha Baron Cohen, Anthony Hines, Dan Swimmer, Peter Behan, a Erika Rivinoja, Dan Mazer, Jenna Friedman, Lee Kearney e Nina Pedrade. Então, assim, são sketches, né? A gente consegue ver ali que são coisas separadas sendo escritas por pessoas diferentes, né? Sim. E daí o vencedor foi o Meu Pai, né? Como você já falou. Que é um roteiro que eu gosto. Acho bem bom, assim. Não sei se é o melhor do filme também. Assim como eu não acho que o Nomadland o melhor é o roteiro ali. Mas, não sei, acho que refletiu o Meu Pai surgiu, assim, na corrida meio no fim, né? Não era um filme que tava todo mundo falando, até, tipo, levar várias indicações. E eu acho que esses prêmios refletiam, né? Quanto o pessoal gostou do filme, né? Que é um filme que surgiu um pouco depois e tal. Mas que é bonito, né? É tocante, é triste. Aquele filme pra você chorar no domingo à tarde, assim, abraçado com o travesseiro. Eu acho que, né, cumpre esse papel, assim, na pandemia pra gente, né? Então, eu vou dizer que a gente aqui no Feito por Elas destaca o trabalho das mulheres no cinema, mas obviamente que nós debruçamos sobre todos os cinemas e no final das contas é crítica de cinema feito por elas, não necessariamente cinema feito por elas, né? Dito isso, o meu filme preferido dentre esses aí que estão aparecendo em todas as categorias era O Meu Pai, né? Mas olhando assim essa categoria de roteiro adaptado, a gente vê que esse ano tava meio fraco, assim, né? Eu particularmente também acho que Nomadland, assim como Bela Vingança, o roteiro não era o ponto forte do filme. Tinham outras características muito mais fortes, né? O Tigre Branco é uma atrocidade. Eu não sei nem o que tá fazendo aí. Esse filme é horroroso. É um filme que está sendo vendido, né, como uma espécie de Parasita da Índia, só que é um filme extremamente conservador na sua proposta e no seu discurso.
Enfim, não vamos entrar em detalhes, mas é um filme muito ruim mesmo, assim. E eu gosto do roteiro do Uma Noite em Miami, eu acho que é um dos pontos fortes do filme, a gente destacou bastante isso, né, no programa sobre ele, mas eu gosto também que o meu pai levou esse prêmio, eu acho que foi merecido, então... E o Borá, né, também, de novo, não sei nem o que tá fazendo aí, né? Não é um roteiro aquilo lá, gente, como assim? E aí, só pra frisar que esse ano nós tivemos, né, então, 2 filmes com mulheres roteirizando, e ano passado também tinha sido só um, como na categoria de roteiro original, né, que tinha sido a Greta Gerwig com Adoráveis Mulheres. Esse sim, um roteiro irretocável, né, mas aí ouçam o nosso programa do ano passado. Ai, gente... Sim, saudades Greta, né, no Oscar. Pois é. E aí, vamos falar das categorias de atuação, né? Começando com Melhor Atriz Coadjuvante, nós temos a Amanda Seyfried por Mank, Glenn Close, Era Uma Vez um Sonho, Maria Bakalova, fita de cinema seguinte de Borá, Olivia Colman por Meu Pai e a Yoo Jung-yeon, não sei se pronuncia exatamente assim, por Minari. E, enfim, a Yoo Jung-yeon venceu, né, como melhor atriz coadjuvante. Ela tem 73 anos, né, então uma senhorinha. Ela foi a Fernanda Montenegro dessa edição, mas deu certo. Sim! Muito fofíssima. Fofa. Ela também foi a primeira pessoa coreana indicada à atuação. E aí, claro, né? Também é a primeira pessoa coreana a vencer em uma categoria de atuação do Oscar. E eu, assim, particularmente achei o discurso dela o mais fofo da noite, assim. Ela tava lá encantada com o Brad Pitt, super gente como a gente, né? Ela agradeceu o diretor do filme, ela falou sobre as outras indicadas, ela disse como a Glenn Close, ela assistiu os filmes da Glenn Close e tal, e aí ela brincou que ela tinha sido só mais sortuda que as outras, né? Tipo, dizendo, as outras também eram ótimas atrizes, né? Então, assim, um discurso fofíssimo, foi um dos pontos altos da noite pra mim. Não, com certeza foi o melhor discurso aí, um dos melhores, assim. Eu gostei muito do Wittenberg também por... filmes internacional, né? Só que o dele é mais triste, porque ele falou da filha dele que morreu e tal. O da Yoo Jung-yeon aqui foi muito bonitinho, né? Não teve como não gostar dela, assim, né? Nessa categoria, particularmente, a minha favorita era a Olivia Colman, que eu acho que a atuação dela no Meu Pai, assim, ela não tem uma cena, assim, como o Anthony Hopkins tem, né? Que ele tem aquela cena Oscar tape, assim, né? Então ela não tem um momento de explosão, que exige muito dela, mas eu acho que ela é de uma sutileza e de um controle que ela precisa ter ali, que eu acho que funciona muito bem, assim, e eu gosto muito dela também, então toda vez que eu vejo ela em cena, eu fico, ai gente, a Colman, adoro essa mulher. Sim! E é curioso, né, que na época que ela ganhou o Oscar dela por A Favorita, eu lembro que eu fiz um comentário assim, né, certíssimo, ela tá maravilhosa no filme, porque tinha gente que comentou assim, poxa, mas assim, o papel dela na verdade é pequeno, e teve gente que questionou se ela era realmente a protagonista do filme, e aí eu argumentei assim, mas tipo, ela que organiza as relações dentro do filme, né? E aí eu ainda disse assim, né? Pensa assim, é uma atriz britânica, mais velha, que faz uns seriados de vez em quando. Ela nunca mais vai ter uma chance de ganhar um Oscar de novo. Então tinha que ser pra ela, né? Tá aí ela aí de novo. E aí tá aí, poucos anos depois, ela já tá indicada de novo, né? Então é curioso que a carreira dela não só se sustentou depois do Oscar, como eu acho que cresceu, né? Sim, eu acho que fez o pessoal olhar também pra ela, sabe? Porque eu acho que antes da Favorita, acho que o pessoal nos Estados Unidos, assim, não sei o quanto o pessoal tinha conhecimento da Olivia Colman, sabe? Daí, depois desse filme, acho que o pessoal ficou mais ligado na carreira dela, então... Enfim, tomara que ela siga fazendo bons papéis aí pra gente assistir. Tomara. E a Glenn Close, né? Eu fico muito feliz que ela não tenha levado a estatueta por esse filme horroroso, porque eu acho que realmente que seria uma nódoa na carreira dela. É claro que é uma tristeza pensar que essa foi a 8ª indicação dela ao Oscar e ela nunca ganhou. Então ela é uma recordista aí, né? Mas eu acho que ela merece levar por um filme que seja à altura da qualidade dessa carreira dela e da atuação dela. E Era Uma Vez um Sonho é um filme caricato e de mau gosto, enfim, nem ela não tá bem no filme, então eu acho que não valeria ela ser lembrada por esse momento. Seria aquele momento meio, sei lá, Leonardo DiCaprio, sabe? De tipo, ter que premiar esse cidadão em algum momento, sabe? E não foi pelos infiltrados, sabe? Não foi por várias outras vezes que ele poderia ter vencido, né? E daí a Glenn Close, se tivesse levado, seria uma situação um pouco assim, né? Mas
Enfim, 8ª vez já, né, gente? Já, daqui a pouco eu vou dar um honorário pra essa mulher, porque não vai ter jeito, né? Pois é. E seria meio que isso, né? O Oscar às vezes costuma fazer isso, né? Dar um prêmio, tipo... Um prêmio que é de melhor atuação, mas que é basicamente um prêmio de conjunto da obra, né? Sim, total. Mas eu acharia que seria injusto se fosse por esse filme em específico. Sim. E aí, nós temos a categoria de melhor atriz, que era uma das mais imprevisíveis da noite, vamos dizer assim, né? As indicadas eram a Andra Day por Estados Unidos versus Billie Holiday, a Carey Mulligan pelo Bela Vingança, a Frances McDormand por Nomadland, Vanessa Kirby por Pieces of a Woman e Viola Davis por A Voz Suprema do Blues. E meio que pelas previsões, pelos bolões, pelos especialistas palpitando, todo mundo tava apostando na Viola Davis com a possibilidade de Carey Mulligan, né? A Viola Davis, inclusive, que se tornou a atriz negra com mais indicações na carreira, 4 no total, né? 2 pra melhor atriz e 2 pra melhor atriz coadjuvante. E no final das contas, quem levou foi a Frances McDormand. Foi meio que uma surpresa da noite, né? Embora ela também tivesse forte, né? Ela acabou de ganhar, né? E a Viola vinha muito forte, né? A Carey também, pelo Bela Vingança, ela levou algumas coisas, né, nessa corrida. Ela levou o Spirit, né, no fim de semana anterior, de atuação também. Então o pessoal tava acreditando muito nas duas, assim. E a Frances, eu acho que veio meio como aquela onda junto com o Nomadland, sabe? Como eles acabaram levando só direção. Então é difícil um filme levar só direção e roteiro, sabe? Então eu acho que a Frances acabou vindo bem nessa onda. O pessoal gostou muito do filme, né? E daí acabou não levando o roteiro, não levou montagem, não levou as outras fotografias, e daí a Frances levou. Eu particularmente acho uma atuação bem Frances, assim, bem o tipo de personagem que ela gosta de fazer, sabe? Nada muito, assim, que me surpreende na carreira dela. Eu consigo ver ela lendo esse roteiro e gostando da protagonista, sabe? Porque parece esse tipo de mulher que ela gosta de fazer. E eu particularmente gosto muito mais da Viola nessa categoria. Eu acho que o papel dela era mais difícil. Eu acho que poderia ficar muito caricato, né, naquele filme, né? Por ser um filme de atuação, é uma coisa que fica muito em cima dela também. Eu acho que era um papel difícil, assim, e ela consegue resolver muito bem, assim, ela não cai pro caricato em momento algum, uma coisa que eu acho que o Boseman cai, sabe? Sim. E ela é incrível, ela já tem um Oscar, mas eu acho que ela daria um puta discurso, assim, eu tava torcendo muito por ela, eu queria muito que ela tivesse levado, sabe? E a Carey, eu gosto muito dela também. Eu acho que ela, na minha opinião, ela merecia muito por Shame, que ela foi indicada por coadjuvante na época, né? Acabou não levando. Mas, enfim, a Frances é mais um Oscar dela aí, né? Ela tá com 3 agora. Pois é, e com esse Oscar de melhor atriz, né, a Frances, ela se juntou a um grupo que até então só tinha 2 pessoas, que são as 3 pessoas da história do Oscar, que já ganharam 3 Oscars de atuação, né? A Meryl Streep, o Daniel Day-Lewis e agora ela, né? Sim. Um grupo seleto, né? Então, a Viola Davis, eu acho, assim, que ela foi um pouco prejudicada até pela montagem do filme, porque eu acho que com a morte do Boseman, eles acabaram pegando a personagem dela, que seria a protagonista, e muitas vezes dando mais destaque pro personagem dele, que seria coadjuvante, né? Já pra tentar bancar essa indicação, né, póstuma dele. Então eu acho que ela foi muito prejudicada nesse sentido da montagem do filme. Eu gostei muito do trabalho da Carey Mulligan também. Eu não ficaria chateada se ela levasse o Oscar de melhor atriz, né? Eu tava lendo uma entrevista com a Frances McDormand em que se falava justamente isso, assim, que a vida que ela leva, que é muito reclusa, ela não é exatamente uma celebridade em Hollywood, e ela faz isso de propósito, né? Diz que quando ela ganhou o Oscar por Fargo, ela teve que contratar um agente e ela optou por passar 10 anos recusando todos os convites de, tipo, aparecer em campanha, sabe? Coisas que fossem muito públicas. Então, ela criou uma aura de mistério em torno dela que faz com que as pessoas comprem as personagens dela, que geralmente são personagens muito intensas. E aí falava de como que o filme se beneficiava dessa maneira dela de se dissolver nas personagens de uma maneira que pareça que não é muito uma atuação, mas na verdade tem um trabalho posto ali, né? Tanto que com aquele climão, quando a Chloe Zhao chamou ela dizendo a Fernie, e ela disse, não, é a Frances, né? Porque assim, tu pode pensar que a Fernie seja a Frances, mas na verdade ela tá criando uma personagem ali, né? Existe o trabalho dela, né? E aí, inclusive, nessa entrevista diz que ela traçou limites
pra Chloe Zhao que ela não iria ultrapassar. Então, por exemplo, no filme, quando mostra os pratos que o pai dela deu pra personagem, são pratos que o pai dela deu pra ela. Só que a Chloe Zhao queria que o filho dela aparecesse num papel. Quem interpreta a irmã dela no filme é uma das melhores amigas dela. Pra criar essa intimidade. Queria que o Joel Cohen aparecesse numa foto como falecido marido, e ela disse não, porque não é um documentário sobre mim. Tipo, eu tô criando uma personagem, não sou eu. Então, assim, a própria Chloe Zhao meio que foi nessa onda de se aproveitar dessa imagem, né, da Frances muito próxima da personagem, mas ela deixou bem claro o tempo inteiro que era uma construção, né. Agora, o que eu achei um pouco decepcionante, vamos dizer assim, é que eu senti falta que geralmente a Frances McDormand faz falas maravilhosas, né? E eu achei o discurso dela meio assim, anticlimático também. Então ela fala lá, minha voz é minha espada, nós sabemos que o trabalho é nossa espada e eu gosto de trabalho. E é isso. Vida que segue. Então, a gente entende o que ela tá querendo dizer, porque o filme tem uma questão de crítica em relação à exploração do trabalho e da mão de obra, né? Mas ficou tudo muito implícito, da mesma forma como fica implícito no filme, né? Ele é um filme mais sobre pôr do sol, né, do que sobre questões sociais, né, gente? Pelo amor de Deus, né? E isso foi uma culpa da organização do evento, sabe? Que eu acho que se talvez a Frances tivesse sido premiada antes do melhor filme, e daí a gente já tá naquela expectativa de Nomadland vai levar ou não vai levar, talvez ela tivesse dado outros discursos, sabe? Eu acho que também tem esse ponto, assim, não sei, né? A gente não sabe, né? Mas... parece que também quando... Vamos falar então de melhor direção e melhor filme, né? Mas parece que ela ficou chateada com o fato de, como produtora, né, do Nomadland, né? Sim. De terem feito a premiação antes, né? Então, dessa coisa de não ter dado destaque pro filme, né? Eu imagino que, claro, né, o profissional, ele quer que esse momento seja um momento de glória, né? E aí vem um negócio desse, né? Com razão, né, gente? Sei, todo ano é assim, né? É o mínimo, né, gente? Tipo... E aí, no ano em que essa premiação vai pra mulheres, assim, né? É quase que sintomático, né? Sim. Um descaso, assim. Totalmente. Então vamos falar de direção. Esse ano, os 5 indicados eram, né, a Chloe Zhao pelo Nomadland e a Emerald Fennell pelo Bela Vingança. Então foi o primeiro ano, né, que a gente teve 2 mulheres indicadas, né, na categoria. Gente, primeiro ano. São 93 anos de Oscar. Ai, gente, sério. Que tinha 2 mulheres. Pelo amor de Deus. David Fincher pelo Mank, que é um dos piores filmes da carreira dele. Parabéns. Ai, que maldade. Né? Olha, eu te falar que eu acho que eu gosto mais de Mank do que da rede social, viu? Polêmica. Eu tenho que rever a rede social, eu só vi na época. Mas assim, vindo de Garota Exemplar, que é um filmaço... É que Garota Exemplar é o melhor filme da carreira dele. É que daí é difícil comparar. Então, com certeza é. Então fica complicado. E é um filme que não teve nem perto... Nem lembro se teve indicação ao Oscar como o Mank teve, mas é que a academia também gosta dessa coisa de falar de Hollywood, né? Falar da história do cinema. Se não, ele é o tema-chave aí. O Lee Isaac Chung por Minari e o Thomas Vinterberg por Druk, mais uma rodada, né? Fazendo a cota aí do filme estrangeiro, né? A cota do filme estrangeiro, que agora tá virando tradição isso, né? Todo ano tem um, né? Com essa indicação, a Chloe Zhao, ela foi a primeira mulher a conseguir 4 indicações no mesmo ano, então ela foi indicada à direção, à produção por causa do melhor filme, né, que ela também estava indicada, o roteiro adaptado, e ela também foi a primeira cineasta que foi indicada à melhor montagem pelo próprio filme, né? E a Emerald Fennell se tornou a terceira mulher, depois da Sofia Coppola e da Fran Walsh, a conseguir 3 indicações no mesmo ano, né? E também foi a primeira a ser indicada à melhor direção em um filme de estreia. Então, assim, novata chegando aí nas indicações também, né? Ela que levou, né? A Chloe. Eu acho que também esse prêmio é muito uma coroação do envolvimento dela com o Nomadland, né? Que ela produziu, ela fez o roteiro, ela fez montou o filme. Eu vejo meio como uma coisa Roma do Cuarón, sabe? Que ele estava envolvido em grande parte da produção. Eu acho que é meio nesse sentido, assim, também. Eu gosto até da direção, assim, não sei. O Nomadland é um filme muito qualquer coisa, assim, pra mim é difícil falar dele. Mas eu acho que tem uma boa direção. É que eu, particularmente, dos indicados, assim, o que eu mais gosto é o Vinterberg, com certeza, assim. E o que eu acho mais bem dirigido. Eu acho que ele tem puta cenas, assim, que no Nomadland não tem uma puta cena. Você lembra, sabe? Cena final de Drunk é do caralho, assim, eu vi umas 3 vezes já.
Enfim, e é um projeto, né, que ela tava muito envolvida e ela foi indicada em muitas frentes. Eu acho que é bem legal dessa coroação desse trabalho dela, né? É um projeto personalista, né? Sim, sim. É uma coisa diferente. O Mank, né, tem algumas coisas do Fincher, porque o roteiro era do pai dele, né, tal. Mas diferente, sei lá, de Bela Vingança e tal. E é difícil, assim, porque é a segunda diretora que é premiada e é um filme que não me emociona, sabe? Por que não deram pra Greta quando podiam dar pra Greta, sabe? Que triste, gente. Mas, enfim, né? É sempre bom a gente ver uma diretora premiada. Né? E o Minari também tem essa característica de ser um filme bastante pessoal, baseado na própria história do diretor, né? Que o diretor seria o menininho do filme, né? Que é muito fofo, gente. Nossa, gente, ele no tapete vermelho. Ai, gente, sério. Sim. Muito fofo. E com essa vitória na melhor direção, né, como tu falou, a Chloe Zhao, ela se tornou a segunda diretora, depois da Catherine Bigelow, que venceu em 2010 pelo Guerra ao Terror, né, a segunda diretora a ser premiada. E é a primeira mulher chinesa, né, a primeira mulher que não era branca a ser indicada, né, então tem esse aspecto também que todas as mulheres anteriores eram mulheres brancas. Hollywood tem uma certa barreira também, né, nesse sentido. Sim. Não, a Ava DuVernay, né? Não foi indicada. Mesmo a de Reese, né? Tipo... Selma, que tinha sido um filme que foi indicado a várias categorias e foi dirigido por ninguém, né? Assim, porque não emplaca, né? A categoria de melhor direção. Impressionante. E eu acho que é isso mesmo que tu falou, assim. Eu acho que é a coroação de um trabalho que abrange muitas frentes. É um trabalho muito pessoal da Chloe Zhao. E foi um ano de filmes menores, né? Então a gente não tem aqui entre os indicados nenhum que seja, assim, aquele grande filme de Oscar ou aquele blockbuster que todo mundo assistiu, né? Arrasa quarteirões mesmo. Talvez o que seja caracterizado como um filme mais tradicional de Oscar seja justamente o Mank, do David Fincher, né? Sim. E todos os outros são filmes menores, mais diferentes desse padrão Oscar, né? Então é interessante que uma mulher conseguiu tanto espaço, tendo em vista que esse é um ano de filmes diferenciados aí por causa da pandemia, né? E eu acho só uma pena porque a academia, ela tem o hábito de se dar tapinhas nas costas e se dá por satisfeita quando atinge qualquer patamar de representatividade, né? Então, a premiação da Chloe Zhao pode significar que, como o Guerra ao Terror da Bigelow, a gente vai passar aí uma década sem ter uma mulher premiada em direção, né? Então, eu sou um pouco pessimista com isso, apesar da vitória, né? Ano que vem vai ser tudo Spielberg, amiga, já se prepara aí. Vai ser isso, assim, o Oscar, entendeu? Sim. E eu acho que aqui, diferente, falando da comparação com a Bigelow foi uma zebra, né, de certa maneira, né? Tipo, tanto o prêmio de direção quanto de melhor filme. E a Chloe Zhao, ela chegou como favorita, né? A gente esperava esse prêmio dela de direção. Acho que todo mundo acertou essa no bolão, né? Melhor filme e direção, porque não tinha meio que pra ninguém aí, né? Embora o da Bigelow, ele tenha muito a ver com a propaganda, porque os Estados Unidos estava naquela coisa ainda após 11 de setembro, Guerra ao Terror, literalmente o nome do filme, né? E a Bigelow altamente financiada aí pela CIA e sei lá o que, as agências dos Estados Unidos, né? Sim, então... total. Tem coisa mais propagandística que Guerra ao Terror? Só o Arco da Virtude lá da Lifestyle. Só isso, gente, pelo amor de Deus. É que ela tava no ano com Avatar, né? Que era um filme, aquela coisa que a gente espera do Oscar, de coroar esse tipo de grande achievements, né? De direção e de efeitos especiais do caralho. O filme que demorou não sei quanto tempo pra fazer. E o mala do James Cameron, o cacete. O maior filme de todos os tempos. 10 anos depois, ninguém fala de Avatar, né? Ninguém se lembra. Você lembra do Avatar, né? Eu não lembro do Avatar. Eu tava falando com amigos esses tempos. Ai. E aí, de novo, um discurso da Chloe Zhao que eu achei desinteressante, que ela falou, assim, sobre o poder da resiliência, da esperança. Muito bonito, né? De nos lembrar de como a verdadeira bondade se parece, né? Mas, dado o tema do filme, eu acho que faltou aquela pegada mais política do discurso, né? Mas aí tem essa questão de que o filme, no final das contas, ele pincela ideias de crítica social, mas ele não põe o dedo na ferida, né? E eu acho que o discurso dela foi muito nessa linha.
Ele é um pano de fundo ali, né? O filme mais sobre pôr do sol do que sobre qualquer outra coisa, mano. Tô te falando, e o discurso dela é bem isso, assim, é bem sem gracinha, assim. Então, quando os shots abertos de paisagem, tá? Os caminhão, a estrada, o pôr do sol, é isso, gente. É isso aí, numa de leve pra você. Maldade, gente. Não é ruim, pôr do sol é mó legal, entendeu? Você não... Saudades pôr do sol. Inclusive, o filme não levou melhor fotografia, que talvez tenha sido também uma das surpresas da noite. Eu jurava que ia levar a fotografia, assim, porque a fotografia do filme é maravilhosa, assim, é um dos pontos fortes também do filme. Mas, assim, né, filme em preto e branco, né? A academia não resiste, né? Não, essa eu cravei no balão, porque, gente, naquela fotografia de Monkey, os caras iam mijar na calça quando viram esse negócio, assim. E todo aquele contraste, todo que ele faz, e aquela sensação de bêbado do Gary Oldman lá, que ele passa por meio da fotografia. Eu falei, gente, é a coroação aí do 1917, sabe? Esse tipo de piração estética que eles gostam de coroar, né? E a gente meio que já se adiantou falando sobre melhor filme, mas então vamos aos indicados, né? Era o Bela Vingança, Judas e o Messias Negro, o Monkey, Meu Pai, Minari, Nomadland e O Som do Silêncio e O Sete de Chicago. Desses filmes, 4 eram produzidos por mulheres, né? Porque o prêmio de melhor filme vai pro produtor, não pra direção, né? Então, era o Bela Vingança, o Monkey, o Minari e o Nomadland, né? Bela Vingança e Nomadland, as diretoras como produtoras também, né? Como a gente já falou, duas diretoras, né? Enfim. Com a curiosidade de que Judas e o Messias Negro foi a primeira vez que uma equipe de produção totalmente formada por pessoas negras foi indicada a melhor filme, né? Ano passado a gente tinha tido 8 dos 9 filmes com mulheres produzindo, só Histórias do Casamento não era, então a gente teve um certo retrocesso esse ano nessa questão de produção, né? E pensando assim no protagonismo, né? Como tu tinhas mencionado a questão do roteiro, né? Bela Vingança e Nomadland são talvez os únicos 2 que são realmente protagonizados por mulheres e são os que são escritos por mulheres. Sim. Talvez a gente possa considerar ali o Meu Pai, porque a Olivia Colman é uma coadjuvante que quase que divide o tempo de tela, assim, né? Ela tá o tempo inteiro ali, né? Mas é isso, os outros filmes são todos protagonizados por homens, né? Sim. É legal isso do Judas e o Messias Negro, né? Eu ouvi uma entrevista do diretor naquele DGA, o podcast, e dele tava falando disso da reação com o Ryan Coogler, quando eles começaram a fazer o filme e tal, e a implicação dele, então eu sabia que ele tinha produzido, mas não os outros, assim. Dos indicados aqui é o meu favorito, assim, eu acho ele um puta filme, assim, o Judas e o Messias Negro. Acho que ele tem puta cenas, e eu acho que nossa, o Kaluuya entrega, assim, demais, assim, fiquei muito feliz com o prêmio dele, assim, foi um dos que mais me animou, assim, na noite do Oscar, sabe, porque ele já merecia, né, já devia ter levado em Corra, né, mas aqui ele merece tanto quanto, então que bom que ele levou dessa vez. E, enfim, os outros que tiveram, né, várias indicações aí. O Som do Silêncio, né, que eu acho meio fraco também. O Sete de Chicago, que também é meio fraco, enfim. A gente sente algumas ausências, né, de filmes que ficaram falados nas temporadas de premiações e de diretoras que não chegaram. Tipo, o First Call, da Carrie Richard, né, e o Never Really, Sometimes Always. Nunca antes. O First Call pra mim a principal ausência. Eu acho que ele é um filme que eu gosto mais do que todos esses indicados, facilmente. Então, sim, é um filme que tem atuações fenomenais, tem uma história que compele, emociona. A atuação da vaca é maravilhosa. Sim. Mas sem brincadeira, assim, eu acho que é um filme muito bonito e eu acho uma pena que ele não tenha... Porque na época que ele foi lançado, ele foi muito ventado, assim, com essa possibilidade, sim, de chegar na temporada de premiações. Eu acho uma pena que ele não tenha tido fôlego, porque é um filme de qualidades técnicas e artísticas inegáveis. A Kelly Reichardt é uma diretora que tá, assim, sempre crescendo, né? E nós temos também um programa sobre ela, enfim, sobre a filmografia dela. E eu gosto dos filmes anteriores dela. O Andy Lucy é um filme que eu amo. Agora, First Call, pra mim, é inegavelmente o melhor filme da carreira dela, assim. Seria muito bonito ver ele chegar no Oscar, né? Eu gosto muito dela no geral, assim. Eu não gostei tanto quanto você, assim. Não acho o melhor dela, por exemplo. Mas ela sempre faz um trabalho impecável, assim, pra mim. E esses momentos, né? Histórias mais pequenas, né? Por assim dizer, né? Mais intimistas, tal. Que é o que tem o Never Rarely
Always, Sometimes Always também, que é o meu favorito, que é um dos meus filmes favoritos do ano passado, assim, que eu adorei, assim, eu gosto muito, muito desse filme. E eu queria muito ter visto não só o filme, como a Elisa, né, as atrizes principais, eu acho que elas estão incríveis, assim, elas são iniciantes, né, é um absurdo que elas fazem ali. Enfim, é um filme que eu acho que tem muito mais qualidades do que O Som do Silêncio, por exemplo, sabe? Então, é triste a gente não ver ele aí nessa listinha, né? Eu tenho minhas ressalvas com o Nunca, Raramente, Às Vezes, Sempre. Acho que a gente ainda vai fazer um programa sobre esses filmes que meio que não chegaram direito no Brasil, né? O próprio First Call também, né? E a gente tá planejando isso, fazer um resgate de alguns filmes que acabaram não tendo esse lançamento por aqui. Eu já gosto bastante do Som do Silêncio, eu acho que o Riz Ahmed também, uma atuação maravilhosa. Eu acho que não é aquela questão, porque a academia tem uma certa tradição de premiar atores que imitam deficiências, né? E eu acho que não é essa questão, eu acho que ele tem uma atuação muito sutil na própria trajetória do personagem, assim. E como tu, eu também gosto muito do Judas e o Messias Negro. Como eu falei, O Meu Pai ainda seria meu filme preferido desses indicados, né? E eu queria assistir de novo, na verdade, porque eu só vi uma vez. E eu acho que o trabalho de direção de arte desse filme, de design de produção, é simplesmente maravilhoso. Sim. Quando eles conseguem pegar, assim, o mesmo cenário, mudar detalhes, porque tem essa alternância, às vezes, de atores, de determinados detalhes. Repete alguns figurinos, altera alguns figurinos, acrescenta alguns detalhes da cenografia, retira alguns detalhes da cenografia, tudo pra expressar a confusão, né, do protagonista, que é, pra quem não assistiu ao filme, o Anthony Hopkins interpreta um senhor que tá em processo de senilidade, então ele já não pode confiar totalmente nas memórias dele, na percepção dele da realidade. Eu acho que esse trabalho todo, da forma como ele é expresso visualmente no filme, é muito impressionante. Então não só as atuações são muito boas, mas esse aspecto de design de produção também é maravilhoso. E aí a gente consegue entender por que ele é adaptado de uma peça de teatro, né? Sim, é, porque ele tá muito confinado em 2 cenários, basicamente, né? Um cenário, se você for ver. Mas é o grande mérito do filme também, eu concordo. Acho que como eles constroem esteticamente, assim, na questão de direção de arte e figurino, a confusão do protagonista é o ponto alto ali, né? E daí, só reforçando, lá quem levou o melhor filme foi Nomadland, a França. Um grande ano pros fãs de Pôr do Sol. A Frances foi lá aceitar também, né, junto com a Chloe, né, que também era produtora. Também foi o discurso meio sem graça, né? Não sei. Esse foi o 4º Oscar, então, da Frances, né, que ela tem os 3 de atuação e aí levou esse pela produção, né? Inclusive, nessa entrevista que eu falei, eles ainda mencionam que ela começou recentemente a produzir os trabalhos dela justamente pela dificuldade, porque ela tem 63 anos e quando a Chloe Zhao convidou ela pra protagonizar o filme, ela tava se perguntando se ela ainda seria relevante, veja só, porque começa a ser difícil pra uma atriz com a idade dela de conseguir trabalhos, e aí a necessidade de ela produzir as próprias coisas em que ela tá trabalhando, né? Hollywood tem essa característica etarista, especialmente com as mulheres, né? E é isso, né? A Frances McDormand, ela pediu pra todo mundo assistir Nomadland e os outros filmes indicados na maior tela possível, e amiga, aqui no Brasil não tem vacina, né? A gente tá com saudade do cinema, mas assim, a pandemia aqui tá meio complicado, né? Então, enfim, sei lá, né? Ela queria que tivesse tido um karaokê na premiação também, né? Então... Olha, seria mais animado. Aí eu tô com a Frances. E teve um aspecto do discurso dela que chamou atenção e as pessoas não entenderam muito bem, porque ela uivou, né? E aí as pessoas ficaram, mas por que ela uivou, né? E aí depois foi explicado que, na verdade, foi uma homenagem ao Michael Wolf Snyder, o Wolf em inglês lobo, né? Que foi o responsável pela mixagem de som do filme, que morreu em março do ano passado com 35 anos. Então ela homenageou esse integrante da equipe, né? Gente jovem, né? Pelo amor de Deus. É, muito jovem. E, enfim, embora a Rosana esteja brincando e dizendo grande ano pros fãs de Pôr do Sol, né? A gente não pode não ficar feliz por essa vitória de um filme dirigido por uma mulher e um filme que, apesar de não ser o nosso preferido, também é um grande filme, né? Também é um filme muito bonito. Eu acho que Nomadland vai entrar pra aqueles vencedores de melhor filme que
não ofende ninguém e ninguém lembra direito também, sabe? Sim. Tipo Spotlight, sabe? Que é um filme que ninguém se ofendeu com Spotlight, mas também ninguém lembra de Spotlight, sabe? Não é uma coisa tipo Green Book, que, meu Deus, que morte horrível, né? E eu acho um pouco triste, assim, que eu acho que por ser uma diretora, assim, eu queria ter me envolvido mais com o filme, assim, mas realmente pra mim é só um filme ok, assim. Na verdade, dessas 8 indicações a melhor filme, nenhuma realmente ofende, né? A gente não tem nenhum filme que seja um Bohemian Rhapsody, um Green Book, esses filmes que são realmente muito ruins tecnicamente, né? Ah, o Bohemian, gente. É mesmo. Tinha esquecido desse filme, Isabel. E aqui no nosso programa, a gente sempre acaba dando também uma palhinha de falar sobre o figurino, né? Não tem como. Todas as participantes sempre curtem falar sobre os figurinos. Então, além das categorias principais, a gente faz assim, as categorias principais mais o figurino, né? Então, vamos falar de figurino. Mais figurino. Figurino é principal também, gente. Como assim? Alguém faz filme sem figurino? Não faz. Então, pronto. Então, esse ano nós tínhamos as indicações de A Voz Suprema do Blues, com a Anne Roth, o Emma com a Alexandra Byrne, o Mank com a Trish Somerville, o Mulan com a Bina Daigler e o Pinóquio do Massimo Cantini Parrini. E a Anne Roth, essa tinha sido a 5ª indicação dela, né? E ela já tinha vencido em 97 por O Paciente Inglês. E a Alexandra Byrne era a 6ª indicação. Ela tinha vencido por Elizabeth, a Era de Ouro, em 2008. Curioso que 3 pessoas sendo indicadas pela primeira vez, porque essa é uma categoria em que as indicações se repetem muito, né? Geralmente são mulheres indicadas e elas acumulam inúmeras, né? Indicações. Sim. O pessoal parece que repete as mesmas 5 figurinistas em Hollywood, né? Porque é sempre a mesma galera indicada, né? Pois é, e a Trish Somerville até faz sentido, né? Quer dizer, não necessariamente pelo Mank, né? Mas vamos falar sobre isso. Sim. Mas porque ela tava fazendo um trabalho interessante, vinda de outros filmes, então ela já tinha feito Garota Exemplar. Eu tenho um texto lá no site falando sobre o figurino de Garota Exemplar, eu acho um figurino sensacional. Ela também fez o figurino da franquia Jogos Vorazes, que é um trabalho incrível, também tem o texto sobre todos os filmes da franquia Jogos Vorazes lá analisados, né? A gente vai deixar linkado na postagem. Então eu acho que ela é uma figurinista que tá nessa jornada de ascensão, então daqui pra frente, já que ela já inaugurou, né, essa participação nas indicações, eu acho que ela vai aparecer mais vezes. Mas a indicação dela no Mank, eu não acho tão interessante, assim, acho que é um figurino muito corretinho, não tem muito o que falar, assim, sobre ele. Eu colocaria, como a gente falou, Bela Vingança, né? Ou o Aves de Rapina no lugar, porque o Aves de Rapina era um figurino super interessante e que não apareceu, né? Ai, gente, o Mank, pelo amor de Deus, né? São 3 ternos cinza, 2 marrom e o pijama do Gary Oldman. É esse figurino, né? Pelo amor de Deus. E daí os 3 vestidos branco lá da personagem da Amanda, né? Ai, gente, me respeita, né? Pelo amor de Deus. O pessoal não pode ver um filme de época que ele sai indicando nas categorias técnicas, assim, sem pudores algum, né? Eu não assisti Pinóquio, então não vou nem falar sobre ele, porque não tenho nada a declarar. Mas o Mulan eu também achei, assim, aquela coisa, né? É bonitinho pra tu ver ali, né? Tem umas cores, né? Tem umas texturas. O pessoal elogiou muito a maquiagem, né? Mas aí já é outra categoria, né? Porque usa aqueles detalhes amarelos com vermelho, enfim, né? Ela trabalhou com couro, né? Mas também foi um figurino que... Daí eu não posso opinar, mas foi feito muitas reclamações, aparentemente sobre o processo de pesquisa desse figurino. E as pessoas dizendo de que poderia ter sido feito por alguém que entendesse melhor a cultura, a história chinesa, porque era uma personagem tão importante pro país, né? Sim, eu acho que a parte estética de Mulan, tanto direção de arte quanto figurino, ela chama atenção, assim, em relação a outros filmes desse tipo, né, de adaptação pra live action de animações. Geralmente eu acho que é sempre uma cor muito chapada, uma coisa muito, sei lá, sem graça, assim, ou muito estourado, né, a Bela e a Fera e tal. Mas esse eu achei que ele é bem bonito visualmente, assim, eu acho que figurino também, gostei como eles adaptaram a questão da roupa dela, de luta dela lá, né, o uniforme, que fica muito maior que ela, né, na animação e tal. Eu gostei como eles resolveram isso. Mas, enfim, também não sei, não tenho esse conhecimento aí da história chinesa pra falar o quanto foi boa essa adaptação ou não. Assim, eu acho que em relação à animação eu gostei. Também não, essa parte eu não manjo. E aí temos Emma, né, Rosana? Emma. Emma!
Ema é o melhor filme de cada Oscar, gente. Deixa eu falar pra todos os ouvintes aqui do Feito por Ela, vocês tinham essa dúvida de qual é o melhor filme de cada Oscar. É Ema. Não posso concordar, mas vou dizer que a gente tem um programa sobre Ema do ano passado que também vai ficar linkado, enfim. Agora, Ema, eu acho, na minha opinião, foi o figurino que eu mais gostei entre esses indicados. Eu acho que é um figurino que foi divertido de fazer e transparece, assim, geralmente esse período de regência, quando é retratado nesses filmes de época, se usa muito branco, né? Aqueles vestidos em tons pastel, bem clarinhos. Sim. E a Alexandra Burney, ela usou muitas cores. Tem referência a Patricinhas de Beverly Hills, que também é uma adaptação do Ema, né? E também tem volumes super interessantes, então ela trabalha os tecidos como origamis, tem umas dobraduras para criar uma tridimensionalidade nas peças, e eu acho sensacional o trabalho que ela realizou. Tem muita essa referência com as patricinhas. Tem um conjunto amarelo, né? Que a personagem protagonista usa, uma cena principal ali. E que é a foto do pôster, né? Do Ema. Que a Anna Taylor-Joy está, né? E eu acho que também tem muito uma escola Milena Canoneiro, assim, da Alexandra Burney, que ela tá seguindo. Na minha opinião. De uma coisa de Milena Canoneiro, figurinista de Maria Antonieta, né? Premiada, né? Nessa categoria, inclusive. E dessa coisa de você ter algumas características contemporâneas em filmes dessa época, né? E principalmente filmes protagonizados por mulheres, né? E a Ema, ela usa um coturno, eu acho, né? Que em algumas cenas. E tem alguns elementos, assim, que não é necessariamente característico dessa época, né? Desse período, assim. Que eu acho que funciona muito bem. Além do uso de cores também, né? Como você já falou aí, que, tipo, geralmente é aquela cor muito sem graça, né? E tanto em Maria Antonieta como aqui, eles usam muito das cores, né? Pra construir os personagens aqui. Como eu disse, gente, é o melhor filme de cada Oscar. Mas o filme premiado foi A Voz Suprema do Blues, que é um figurino da Anne Roth, e é um figurino que eu também gosto bastante, assim. Então ela usa muita textura, a textura também colocada nos tecidos, então a gente vê ali a Ma Rainey usando um veludo, uns tecidos encorpados, né? Tecidos com muito bordados, sobreposição de transparências com outros tecidos, o uso de cores, então as cores que são muito fortes, os acessórios, né? Então as plumas, as joias, tudo pra marcar a ascensão social da protagonista. E também as roupas masculinas, né? Que são muito bonitas, né? Então tem essa coisa da risca de giz, a modelagem ampla, aquelas calças largas, né? Que se usava na época. Eu acho um figurino muito bem trabalhado também. Eu acho que o que mais me chama atenção é isso que você falou das roupas masculinas, né? Que geralmente é aquela coisa bem sem graça, visto o Mank, que a gente já falou aqui. Eu acho que aqui é o contrário, né? Se dá um destaque, né? Tem vários personagens homens, né? Não fica só na personagem da Viola, então eu acho que eles usam bem dessas, como você disse, né, dessas texturas, dessas cores, né, e eles brincam um pouco com isso, não fica só naquele tradicionalzão de roupa masculina, né. E pra fechar, a gente vai fazer um apanhado geral de alguns pontos de destaque, né, da premiação, e eu vou dizer que um dos discursos que eu achei mais interessante, já que os das categorias principais fugiram dos aspectos políticos, né, foi o do Mikkel Nielsen, que ganhou por melhor montagem por O Som do Silêncio, que ele agradeceu a equipe, os amigos, a família, aquele padrão, né? Mas ele aproveitou para destacar o papel do governo dinamarquês, sendo ele dinamarquês, no financiamento da formação dos profissionais do cinema. Então, assim, não foi um discurso catártico, claro, mas foi o discurso mais político da noite, né? Onde ele, veja só, falou sobre educação pública e gratuita e financiamento público das artes. Veja que conceito. Olha só. Que moderno isso, gente. Outro ponto legal da noite foi o Oscar de melhor canção, né, que foi pro Fight for You, do filme Judas e Messias Negro, que foi uma mulher que venceu também, que é a Her. Mas eu acho que várias das músicas indicadas eram boas. Eu gostava muito e torci muito pra do Uma Noite em Miami, que é o Leslie Odom Jr. que canta, que chama Speak Now. É muito, muito boa essa música. Mas essa de Judas eu gostava bastante também, me surpreendeu. Acho que todo mundo errou essa no bolão também. Não era muito esperado esse prêmio pro Judas, que acabou saindo, né, com 2 da noite.
Então foi outro destaque legal, assim, de ontem. Sim, e uma presença maravilhosa, né, da Her também, não sei se pronuncia assim, né? E ela fez um discurso super bonito, né, falando que ela vai continuar lutando por nós, assim, e o vestido dela maravilhoso também, enfim. Nossa, assim, maravilhosa, de azul, né? Nossa. E uma jovem de 23 anos, né? Então, isso também. Ai, gente, um bebê. É. Agora, alguns dados sobre representatividade, né? Esse ano também foi a primeira vez que 2 atores de origem asiática foram indicados, então o Steven Yeun por Minari e o Riz Ahmed, que a gente mencionou do Som do Silêncio, né? O Riz Ahmed é o primeiro ator muçulmano indicado a melhor ator. Antes deles, outros atores muçulmanos tinham sido indicados mais para ator coadjuvante, o Omar Sharif, o Mahershala Ali e a Shoreh Aghdashloo para atriz coadjuvante. Eu não sei se pronuncia o nome dela assim, desculpa, gente. Enfim, e o Chadwick Boseman, né, infelizmente foi a 8ª pessoa indicada a uma categoria de atuação póstumamente, né, o primeiro ator negro indicado, né. E o Anthony Hopkins, com essa premiação, né, que ele levou ao prêmio de melhor ator, ele tinha sido o indicado mais velho e ele se juntou ao Christopher Plummer e a Jessica Tandy como os únicos a serem indicados 2 vezes depois dos 80 anos. E é o único... E, enfim, ele sendo premiado também, claro, se tornou o ator mais velho já premiado, né? Fofinho. Que não tava lá, tava em casa dormindo. Tava dormindo porque, inclusive, o agente dele falou que ele não queria, porque ele mora no país de Gales, né? Então ele não queria se deslocar até Londres. E eles perguntaram, caso ele, porque existe essa possibilidade, né? Caso ele fosse premiado, se ele poderia fazer o discurso dele ao vivo pelo Zoom. E eles não deixaram, diz que tinha que ser, porque a cerimônia foi dispersa em alguma cidade sede, vamos dizer assim, né? Então ele teria que estar em Londres pra fazer o discurso de agradecimento. Imagina, gente, você vai tirar um senhorzinho de 83 anos numa pandemia da casa dele, do pijaminha dele, muita sacanagem, né? Ai, sim, gente, sem noção, total. E esse ano também foi um recorde de indicações de profissionais negros, né? Foram 25 indicados ao Oscar, 7 a mais que o recorde que tinha sido em 2016. Em 2017 e 2021 tinha sido os 2 únicos anos em que pessoas que não são brancas tinham sido indicadas nas 4 categorias de atuação, e esse ano se repetiu, né? Mas dessa vez, ao invés de ser aquela coisa de um gato pingado em cada categoria, foram 9 pessoas diferentes, né? Entre os 20 indicados, né? Mas aí a gente destaca não só a atuação, mas também teve um destaque que foi a questão da categoria de maquiagem, né? Que esse ano foi a primeira vez que teve profissionais negros indicados nessa categoria, e também foi a primeira vez, obviamente, que esses profissionais foram premiados, né? Com isso, tem uma categoria ainda que nunca teve pessoas negras indicadas ao Oscar, que é a categoria de efeitos visuais. Olha que curioso. Ah, é porque é sempre poucos indicados também, né? Sempre 2, 3, né? 4. E daí, esse ano, trilha sonora e fotografia, né, não tiveram mulheres indicadas, né, pra variar, uma categoria difícil de ter mulheres indicadas. Sim. A trilha até hoje premiou 4 mulheres em 93 anos, uma delas ano passado, né, com a trilha de... Coringa. De Joker, né, do Coringa. E até hoje só uma mulher foi indicada a fotografia, que é a Rachel Morrison, por Mudbound. Ai, gente, é insuportável isso, sério. E premiação, né, que é bom, a gente fica esperando, né? Esperando, né? Sim. E como a gente pode perceber pelos nossos comentários aqui, esse ano também ficou super bem divididinho, né? Não teve aquele filme que levou todos os Oscars. Eu particularmente prefiro assim. Eu não gosto quando um filme sozinho leva 9, 10, 11 Oscars. Eu acho um exagero. Eu acho que tem espaço pra todo mundo. Então, aqui a gente viu Minari levou um prêmio, Bela Vingança também. Judas e o Messias Negro, Mank, Meu Pai e O Som do Silêncio levaram 2 prêmios cada um. E Nomadland levou 3, né? E só o 7 de Chicago, que não levou nenhum, como tinha que ser, né? Morreu na praia. Morreu na praia total. É, mas eu gosto assim, né? Cada um levou ali um ou 2 prêmiozinhos pra fazer, né, a alegria da equipe, porque é muita sacanagem. Às vezes o filme recebe tantas indicações e também esse negócio de morrer na praia, eu falo brincando, mas coitados do pessoal que trabalhou, né, no set de Chicago. É bom que tenha um pouco assim pra cada um. Gosto assim.
Eu postei mais e eu achei que Nomadland ia ter uma lavada maior do que teve, assim. Acho que me surpreendeu um pouco essa divisão. Meu pai, assim, eu não esperava, por exemplo, levar o que levou. Mas eu acho que é legal, assim, eu acho que dá mais emoção pra premiação também, né? Não fica só o mesmo filme premiado em todas as categorias. E pra fechar, já que o nosso foco ainda são as mulheres, né, no Oscar, um especial Mulheres no Oscar, né, a gente só vai destacar o número de que esse ano teve um recorde de mulheres indicadas, foram 70 mulheres indicadas e 17 mulheres premiadas, que também é um recorde. Nas 22 categorias, eles não levam em conta a categoria de filme internacional, porque vai pro país e não pras pessoas envolvidas, né? E foram 30 homens premiados, então 36% das estatuetas foram pras mulheres. Claro que ainda tem espaço pra melhorar, né? Mas é muito em relação a anos anteriores, né? Então, além das atrizes, da diretora e das produtoras do Nomadland, né? Como a gente falou, teve a Emerald Fennell pelo roteiro original, a Mia Neal e a Jamaica Wilson, junto com Sérgio Lopes Rivera pela maquiagem do A Voz Suprema do Blues, né? A Her, junto com a letrista Tiara Thomas e o compositor Demi pela canção original de Judas e o Messias Negro. A Dana Murray com o Pete Docter, produtora da melhor animação Soul. A gente mencionou a Anne Roth pelo figurino de A Voz Suprema do Blues. A Pippa Ehrlich com o James Reed e Craig Foster, que foram os produtores do filme Professor Polvo. O filme do Polvo, gente. Polvo. Ai, meu Deus. A gente cortou desse filme aqui porque a gente não ia falar dele, porque não tem condições. Não vamos falar sobre o Polvo. Hein? A produtora Alice Doyar pelo melhor curta Colette. E a decoradora do set, Ian Pascali, junto com o designer de produção, pelo design de produção do Man, que eu achei fofinho porque ela agradeceu a esposa Louise por inspirar ela todos os dias no discurso dela. Ai, gente, que fofo! E, por fim, a Michelle Kutolenk, que foi uma das 5 sound designers, né, designers de som do silêncio, na premiação de melhor som, né? Então, assim, foram muitas categorias realmente com mulheres premiadas e foi bonito de ver tantos prêmios serem conferidos às mulheres ao longo da noite, né? Não é normal, não é comum. Deveria ser normal, mas não é comum a gente ver isso em todos os anos, né? É só ter filme que não vai pro cinema, tá vendo, gente? Filme não precisa ter retorno financeiro no cinema, daí a gente chega às mulheres no Oscar. É isso, basicamente. Esse é o aspecto negativo, né? Pensar que isso foi possível. Total. Não só a presença de mulheres em grande quantidade no Oscar, mas também pessoas negras, pessoas de origem asiática, enfim. E isso foi possível em um ano em que nós não tivemos cinema. Então fica aí a reflexão e vamos ver como que vai ser nos próximos anos, né? É que eu falei, amiga, vai ser só o Spielberg ano que vem, vai ser o inferno. Apesar que eu tinha visto um tweet, eu lembrei agora, que ainda mencionava o fato de a Chloe Zhao ter vencido, né, tanto melhor filme quanto melhor direção, enfim, e citava a Cathy Yan, né, que fez esse ano o Aves de Rapina, e também a Lulu Wang, que se destacou ano passado com A Despedida, e falando o quanto que a presença dessas diretoras nessas produções é importante hoje para as meninas de origem chinesa, né, que estão acompanhando o cinema. Eu achei tão bonito pensar também nisso, né? Sim, sim. As pessoas falam sempre dos Los Tres Caballeros, né? Que são os diretores mexicanos ali, né? O Cuarón, o Iñárritu e o Del Toro, né? E agora nós temos pelo menos 3 cineastas de origem chinesa, né? Se destacando em Hollywood. É verdade, né? Sim. Vamos ver se elas chegam aí pra mais filmes, né, nos próximos anos, mesmo sem pandemia, sem com o cinema aberto, bilheteria e todas essas coisas, né? Vamos ver se a galera apoia a campanha, né? Pois é, tô bem curiosa também pela carreira futura da Cathy Yan, né? Porque ela chegou no Brasil primeiro com Aves de Rapina, mas passou um filme anterior dela, o Dead Pigs, entrou no MUBI esses tempos, e eu achei um filme super interessante, com uma pegada meio Aquários, sobre especulação imobiliária. É um filme que ela produziu ainda na China, né? Não é um filme estadunidense. Enfim, e é um filme com uma estética muito própria dela, e aí deu pra entender por que contrataram ela pra fazer o Aves de Rapina, sabe? E aí eu fico curiosa, realmente, pelo trabalho dessas 3 aí pela frente. E claro, né? Emerald Fennell também, né? Não vamos esquecer, né? Que apesar de, como a gente já falou, ser melhor diretora do que roteirista, vamos ver o que vem aí pela frente também. Ela vai dirigir filme de herói, né? Vai. Ela e a Chloe, né? A
Chloe já até encerrou, eu acho, já deve estar em pós-produção, Os Eternos, que vai ser lançado esse ano ainda. Enfim, é isso. Vamos ver. Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa programação do Oscar desse ano. Ano que vem a gente volta, né? A gente espera que na temporada do ano que vem tenha tantos filmes dirigidos, escritos por mulheres como nós tivemos esse ano, que foi uma temporada muito mais movimentada que nos anos anteriores. E continuem acompanhando nosso trabalho do Feito por Elas nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook e no Letterboxd. Avalie a gente no Apple Podcasts ou no aplicativo da sua preferência, porque isso também ajuda o nosso programa a aparecer para mais pessoas, né? E além do site e do feed, os programas também estão disponíveis em todas as plataformas e aplicativos de podcasts e no YouTube, para quem prefere ouvir pelo YouTube. Lembrando que todas as referências de filmes, enfim, coisas que nós mencionamos aqui ao longo do programa vão estar listadas no nosso post lá no feitoporelas.com.br. Então, se quiser consultar algum material, vai estar tudo lá certinho, linkado para vocês. E a gente também tem um grupo no Telegram, onde todos os dias aí a gente conversa sobre cinema e outros assuntos, vale muito a pena participar. Envie comentários sobre esse programa para o contato @feitoporelas.com.br ou no feitoporelas.com.br direto no nosso site. O próximo programa a gente ainda não definiu o tema, porque depois dessa maratona de programas semanais do Oscar, né, a gente vai voltar daqui a uma quinzena, vai dar uma descansadinha aí, com um tema que a gente ainda vai definir votando com as madrinhas, madrinhas, madrinhos do Feito por Elas. Rosana, muito obrigada por participar dessa conversa e esse apanhadão geral do Oscar. Ai, obrigada, gente. Saudades falar aqui. E é isso, valeu. Pesquisa, pauta e roteiro, Isabel Wittmann e Rosana Iris. Produção, Isabel Wittmann. Edição, Domênica Mendes. Arte da capa, Amanda Menezes. Vinheta de abertura composta por Felipe Aires. E locução da vinheta, Débora Garcia.